Então, vamos lá, pessoal, para a nossa parte 2 da revisão da prova final. Aqui nós temos uma revisão sobre força elétrica, né? Quando a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, surge entre elas uma força elétrica de atração, que a gente calcula usando a equação de Coulomb, né? Onde a gente tem o K, o módulo, né? O produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Aqui a gente não usa o sinal, o menos e o mais é para indicar se é a força de atração ou de repulsão. Então, vamos lá. Uma carga Q1 está no eixo de Y6. A Q2 está no eixo de Y menos 6. Então, desculpe aqui, mas não vai ficar muito retinho o meu controle, mas vamos lá. Aqui a gente tem uma carga Q1 negativa, que está aqui, ela vale 25 microcoulomb a 6 centímetros no eixo de Y. Outra carga que está a 6 centímetros negativa no eixo de Y, que é a carga 2, que é positiva. E esta carga 2 positiva, ela vale também 25 microcoulomb. Uma terceira carga, a Q3 positiva, está aqui no eixo de X a 5 centímetros. Essa carga 3 vale 5 microcoulomb. Calcular a força elétrica resultante na carga 3. Então, o que nós temos que fazer? Observe, entre a carga 1 e a carga 3, né, existe uma distância aqui entre elas, que a gente usa a equação de Pitágoras, 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Esta distância aqui, ela vai dar 7,81 centímetros. Entre a carga 1 e a carga 3, que é positiva, aqui, ó, surge uma força elétrica de atração, força de 1 em 3, que você vai calcular 8,99 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 3, que é 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 7,81 vezes 10 a menos 2, porque eu vou passar para metro ao quadrado. Então, nós temos a força de 1 em 3, que dá 184,23 newtons. Peço para vocês conferirem esse cálculo aí, tá? Aqui tá em centímetro, aqui deu 7,81 centímetros, você tem que passar para metro. Então, você tem aqui de azul a força de atração entre Q1 negativa e Q3 positiva. Agora, entre a força, entre a carga 2 e a carga 3, vamos colocar um pontilhado que une essas duas cargas, né? Positivo com positivo, já vai surgir uma força de quê? Repulsão. Força de 2 em 3. Que você vai calcular pegando o K, que é 8,99 vezes 10 a 9, vezes a carga 2, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 3, que é quanto? 5 vezes 10 a menos 6. Qual que é a distância que separa? 5 centímetros e 6, a distância vai ser igual a 7,81 centímetro. Então, 7,81 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o resultado vai ser o mesmo. Que bom, né? A força de 2 em 3 também deu 84,23 newtons. Para a gente poder calcular esta resultante, nós vamos ter que pegar o ângulo entre as duas forças. Então, eu preciso descobrir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ. Entre a força de 1 em 3 e entre a força de 2 em 3. Como que eu vou descobrir esse ângulo θ? Eu vou descobrir primeiro esse alfa aqui. E para descobrir o ângulo, você pode pegar seno, cosseno ou tangente. Se eu pegar o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno vai ser 6 dividido por 5. Nós vamos ter aí 6 dividido por 5. Nós vamos ter 1,2. O seno é cateto oposto,
pela hipotenusa, que é 7,81. Então, 6 dividido por 7,81 vai dar 0,76. Aí, o que você tem que fazer? Shift seno a menos 1 de 0,76. Você descobre o ângulo alfa, né? Que tem o seno que vale 0,76. Esse ângulo vai dar 50,19 graus. Esse ângulo alfa aqui é o mesmo de cá, que vai dar 50,19 graus, porque ele tá aqui também, ó, e opostos pelo vértice, os ângulos são iguais. Então, alfa mais teta e mais alfa, somado 180 graus. O alfa é 50,19, o teta eu não sei. O alfa é 50,19. Então, o ângulo θ que eu preciso para achar a resultante, ele vai dar quanto esse ângulo? 79,61 graus. Aí, você vai achar a resultante pela lei dos cossenos. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 79,61 graus. Então, o A é uma força, que é 184,23 ao quadrado. O B é a outra força, que também deu 184,23 ao quadrado, mais 184,23, que é o A, vezes 184,23, que é o B. Então, já vou escrever ao quadrado aqui para facilitar. Cosseno de 79,61. Então, você vai obter a raiz de 80,123 vezes 10 elevado a 3. Esta resultante vai dar 283,6 Newton, que é a unidade de força elétrica. Lembre que você tem que colocar um paralelo a um vetor, um paralelo a outro vetor, formar um paralelogramo e desenhar a força resultante. Usem régua para não ficar torta aqui igual o meu, tá? Continuando. Agora, nós estamos trabalhando com campo elétrico. Campo elétrico, né, é K, carga, dividido pela distância ao quadrado. Nós fizemos na prática o mapeamento de campo elétrico, né? Nós jogamos óleo na semente, sementinha de alpiste e vimos lá a configuração do campo elétrico em torno de uma carga pontual. Ficou assim, não foi? Só que a gente não viu setas. As setas foi arbitrariamente escolhida pelo homem. Então, arbitrariamente, a carga positiva vai gerar em torno dela um campo elétrico que a gente desenha com setas para fora. E em torno da carga negativa, a gente vai desenhar o campo elétrico com setinhas apontando para a carga. Então, aqui eu tenho uma carga negativa, menos 6, uma mais 3, uma mais 6. No eixo de X, então, deixa eu colocar o eixo de X aqui, ó. A gente tem uma carga 1 negativa, 6 microcoulomb, a uma distância de menos 2 centímetros. No X igual a 0, nós temos uma carga que vale mais 3 microcoulomb. Eu vou chamar essa carga de Q2. No ponto X mais 2, nós temos centímetros, nós temos uma carga 3 que vale mais 6 microcoulomb. Eu vou chamar ela de carga 3. E vou mudar aqui, ó. Então, deixa eu apagar. Eu vou colocar esta carga aqui, ó, para ficar mais bonitinho para a gente poder entender. Eu vou colocar esta carga 1 também aqui em cima. A carga 1 que vale menos 6 microcoulomb. Vou chamar ela de carga 1 e ela está a uma distância de menos 2,5 centímetros. Calcule o campo resultante aqui, ó, nesse ponto X igual a 5 centímetros.
Quem gera campo elétrico nesse ponto? A carga 1, ela vai gerando um campo de energia que vai chegar nesse ponto. Como a carga 1 é negativa, no ponto P, o campo elétrico 1 vai apontar para a carga. Carga negativa, o campo aponta para ela. Então, aqui em cima do ponto, esta carga 1 que está criando um campo elétrico em volta dela, chega aqui a 5 centímetros e o vetor que você vai desenhar aqui aponta para a carga. Então, você vai calcular esse campo 1, que é o K, 8,99 vezes 10 a 9. A carga 1, você usa o módulo, 6 vezes 10 a menos 6. Qual que é a distância que separa a carga 1 até o ponto 5? 7 centímetros. 7 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Esse campo 1, ele vai dar, olha, 11 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb, no eixo de X negativo, para a esquerda. Então, se você quisesse colocar bonitinho aqui, você coloca menos, que é para indicar o eixo de X, e coloca I chapéuzinho. O I indica o eixo de X e o menos indica que é o eixo de X negativo, para a esquerda. A carga 2, que eu vou mudar a cor dela, aqui ó, vamos colocar a carga 2 positiva, verde. O que ela gera lá no ponto que eu estou analisando? Essa carga 2 gera um campo, e nesse ponto, carga positiva gera um campo para fora. Aí você vai calcular esse campo 2, que é o K, a carga que vale 3 vezes 10 a menos 6. Qual que é a distância? A carga 2 está no zero. Qual que é a distância dela até o ponto fixo? Que nós estamos analisando, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, porque tem que ser em metro. Aí vai dar 10,8 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb para a direita. Então, você vai colocar mais I chapéuzinho. O mais indica que é o eixo de X, que é o I positivo. A carga 3, vamos mudar a cor da carga 3, vamos colocar a carga 3 azul. Ela é também positiva. O que carga positiva gera em volta dela? Um campo para fora, para fora, para fora. Então, aqui, ó, o campo aponta para a direita, o campo da carga 3. Se o ponto fosse aqui, ó, você ia desenhar o campo apontando para a esquerda, porque em volta da carga positiva, você tem que desenhar campo para fora. Só que você não desenha em volta, você desenha em cima do ponto que você está estudando. Você vai desenhar aqui em cima desse ponto um vetor que aponta para a carga ou um vetor que para fora da carga. Carga positiva, o vetor é para fora dela. Então, vamos calcular o campo 3. K, 8,99 vezes 10 a 9. Carga 3, 6 vezes 10 a menos 6. Qual que é a distância? Que é 2 até 5. Nós temos uma distância de 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, esse campo 3, ele vai dar 59. Campo elétrico 3. 59,93 vezes 10 a 6, Newton por Coulomb, também para a direita. Aí você põe positivo e chapéuzinho. Olha, dois vetores para o mesmo lado, você vai somar e subtrair com sentido oposto. Então, o campo resultante é você fazer um somatório dos vetores. O campo resultante é você pegar menos 11 vezes 10 a 6, mais 10,8 vezes 10 a 6, mais 59,93 vezes 10 a 6. O campo resultante, então, vai dar 59,73 vezes 10 a 6, positivo. E chapéuzinho. Então, esse é o campo resultante. Na letra B, falou assim, ó, colocando-se uma carga nesse lugar
que eu acabei de descobrir? Que nesse lugar tem um campo resultante que vale 59,73 vezes 10 a 6 Newton por coulomb, no eixo X positivo para a direita. Nesse lugar, eu vou abandonar uma carga de menos 2 nanocoulomb. Quando nós abandonamos uma carga dentro de uma região que existe campo elétrico, o campo aplica uma força elétrica na carga. Quando a carga abandonada é positiva, lembra? Força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos. Então, qual a carga que foi abandonada dentro desse campo? Uma carga negativa. Assim que a carga é abandonada dentro de um campo, o campo vai aplicar nesta carga uma força. Como ela é negativa, a força elétrica parece contrária ao campo elétrico. Por definição, campo elétrico é força elétrica sobre a carga. Se você multiplicar cruzado, a força elétrica nada mais é do que o campo vezes a carga. Qual que é o campo nesse ponto? 59,73 vezes 10 a 6. Qual a carga que foi abandonada? 2 vezes 10 a menos 9, nanocoulomb. Então, nós vamos ter uma força elétrica de 119,46 Newton por coulomb no eixo X e chapeuzinho para a esquerda. Então, você põe o sinal negativo, né? Então, eu revi com vocês força elétrica e campo elétrico, né? Espero que vocês tenham aprendido o suficiente nesse semestre, né? Sobre a Física 2 e que vocês continuem estudando com seriedade, porque a Universidade Itaúna, né, proporcionou para vocês um material para que vocês pudessem continuar nesta pandemia com os estudos. Eu optei por gravar os vídeos ao invés de dar a aula online, porque assim vocês podem assistir o tempo que vocês quiserem e rever, porque a internet às vezes poderia cair. Então, essa gravação está aí à disposição de vocês. Me coloco aqui para que vocês possam, né, se caso tiverem dúvida, entrar em contato comigo através do WhatsApp. A nossa prova, então, será sobre circuito e força elétrica, né? E espero encontrar com vocês lá na coordenação durante o restante do curso, porque nós vamos trabalhar em sala de aula somente nesse terceiro período e espero poder entregar em breve o diploma para vocês, porque vocês vão ver que isso passa muito rápido. Então, fiquem todos com Deus, muito sucesso na vida profissional de vocês, bons estudos e até quarta-feira, às 19 horas, para a gente poder fazer a nossa prova. Tchau, tchau.